que você sabe, você mesmo que de repente está passando por uma grande aflição ou tribulação, meu irmão, eu te convido a colocar na mão daquele que realmente pode resolver todas as coisas. Pai, nesse momento, nós, Senhor, clamamos a Ti, porque entendemos que somente o Senhor é dono de toda essa soberania, Pai. Sabemos que tudo está debaixo das Suas mãos e do Seu governo, Pai. Por isso, Senhor, pedimos agora, Pai, por pessoas que sejam da nossa família, amigos, às vezes um companheiro de trabalho, Pai, que precisa, Senhor, ter a sua realidade de vida mudada, ter a sua vida transformada, e sabemos que somente através do Seu amor isso pode genuinamente acontecer. Portanto, Senhor, não pedimos por nós mesmos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, porque sabemos que toda autoridade, Senhor, que toda glória, que tudo provém de Ti, Pai. Portanto, Senhor, nós Te pedimos, Pai, que Senhor possa, Senhor, abrir a mente dessas pessoas, abrir os olhos, e elas possam ser sensíveis, Pai, a escutar a Sua voz, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, vidas possam ser transformadas, como a Sua palavra diz, Pai, que o Evangelho é o poder para a transformação de todo aquele que crê, Pai. Por isso cremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, mas nesse momento nós vamos louvar o Senhor por nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, esse é o momento de nós entregarmos ao Senhor essa parte nossa também do nosso louvor, não porque nós seremos abençoados posteriormente, porque não é assim que a palavra do Senhor nos ensina, mas exatamente porque tudo provém do Senhor, e entendemos que todo derramar constantemente na nossa vida já veio do Senhor. Se você está aqui nesse momento, você está aqui porque o Senhor tem te sustentado, porque o Senhor tem te abençoado dia após dia. Então é com esse sentimento que nós vamos ofertar na casa do Pai, sabendo que tudo provém dele, e temos que ser gratos em cada parte, em cada momento da nossa vida. Então vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Nesse momento nós entregamos em Suas mãos essas ofertas, esses dízimos, Pai. Sabemos, Senhor, que é uma parte nossa, ao qual nós estamos Te louvando por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Sabemos aqui que não estamos trocando por nada, Pai, porque todas as coisas provêm unicamente do Senhor, e o Senhor generosamente tem nos abençoado, tem provido as nossas vidas de maneira sobrenatural, Pai. Então, muito obrigado por tudo. Receba, Senhor, também as nossas ofertas e os nossos dízimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Sem mais delongas, quero chamar nosso pastor, meu grande amigo Renato, vai trazer ministração para nós hoje. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos o Seu servo nas Suas mãos, Pai. Que ele não possa falar nada dele, mas que ele possa ser inspirado por Ti a cada momento, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos capacitado, Pai, e o Senhor tem despertado em nós um desejo de conhecer mais do Senhor, de conhecer mais a Tua palavra, Pai. Então, Senhor, abre os nossos ouvidos e a nossa mente para nós entender tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração do Teu servo, para que ele possa transmitir para nós, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, paz do Senhor. Amém. Vamos agora para o feijão com arroz. Comemos o melhor dessa terra, que foi o louvor e a adoração, ou seja, a sobremesa. Agora nós iremos para o feijão com arroz. Iremos criar uma base para isso tudo que nós vivemos hoje. E eu quero você bem sucinto, você bem rápido, você bem direto naquilo que nós temos para
conversar hoje sobre a palavra de Deus. Gostaria que abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus capítulo 13, verso 16. Capítulo 16, verso 13. Enquanto vocês vão procurando, porque a célula não voltou, então a dificuldade aumenta, gostaria de situar um pouco vocês na história. Esse versículo 16, há muito tempo ele tem sido discutido, é um debate teológico sobre a cristologia ou a eclesiologia. O que é cristologia? O estudo sobre Cristo. O que é eclesiologia? É o estudo sobre a igreja. E é interessante que os primeiros 3 séculos eles foram de estudos sobre isso, e ainda hoje há esses debates. Há debates teológicos sobre essa eclesiologia ou sobre a cristologia. E isso se deu depois que Gregório montou-se a igreja do Senhor, trouxe a eclésia à tona. Muitas vezes nós temos muita gente na igreja com 10, 20, até 30 anos, mas com um desconhecimento bíblico muito grande. Nós vemos isso hoje. Nós vemos isso que nós temos uma certa dificuldade, às vezes, para entender o versículo bíblico, às vezes para nos situar quando o pastor pede para abrir a Bíblia, fica com uma certa dificuldade, mas isso vem de muito tempo, e hoje parece que piorou um pouco. A nossa geração é muito falha acerca de questão de leitura bíblica. Então, as Sagradas Escrituras, ela deve ser bem esmerada na literatura, bem lida. Ela deve ser um pão diário, ela deve ser assim como uma adoração, como a Tete Paranhos disse, ela deve ser algo que venha fazer parte, ou seja, do seu corpo. Você tem que andar com ela debaixo do seu braço, você tem que andar com ela na sua mente e ter essa espada na ponta da língua, para poder responder aquilo tudo que uma vez for apresentado. Principalmente que hoje nós temos dificuldades para apresentar Jesus para as pessoas, porque nós não temos conhecimento bíblico. E eu gosto de falar, e outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e perguntei para ele, quantos filhos teve Abraão? Alguém sabe? Quantos filhos teve Abraão? 2? Não. Abraão teve 8 filhos. 8 filhos. Um com Agar, um com Sarai e outros 6 com Quetura. É bom falar isso e às vezes criar essa ponto de interrogação na cabeça que vai fazer você chegar e ler a Bíblia em casa, procurar. E ele teve 8 filhos, 6 só com Quetura. E Abraão teve uma filha mulher. Sabia? Sua. Isso às vezes é o que a falta de leitura bíblica, a falta de entendimento, a falta de uma busca, de uma procura, faz com que às vezes nós criamos essa dificuldade de entender, ou até de ser surpreso isso. Eu creio que foi surpresa para muitos que não sabiam que Abraão tinha 8 filhos. E esse Mateus 16, 13, quando nós vamos ler até o verso 18, foi a base da eclesiologia, da igreja, o firme fundamento daquilo que se deu como casa do Senhor, como rocha, a pedra de esquina, ou a igreja como conhecemos. E isso também causou uma grande dificuldade entre o judaísmo para o cristianismo. Por quê? Porque nós temos com eles algum entendimento. Nós concordamos com ele do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mas discordamos com ele naquilo que se dá de Mateus a Apocalipse. Por quê? Porque nós cremos no Jesus, Messias que veio, e eles já entendem, o judaísmo já entende no Jesus, que é ainda a doutrina do Messias que está por vir. Vamos ao texto. Mateus 16, 13 ao verso 18. Diz assim a minha Bíblia: Vindo Jesus
das regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens que eu sou? O filho do homem. Quem dizes os homens que eu sou? Que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram. Alguns dizem que é João o Batista, porque eles acreditavam que Jesus foi a reencarnação de João Batista para vingar sua morte, por Herodes não ter aceitado a afronta, o imperador não ter aceitado a afronta de João Batista e ter cortado a sua cabeça após a novinha dançar e agradar o rei. Uns dizem que és o Batista, outros o Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus volta a perguntar agora para os seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí vai uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Fica com essa perguntinha até o final. E Simão era um cara muito arrojado, um cara muito para frente, que não queria ficar para trás, dá um passo adiante daquela galera que estava ali e fala. E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande diferença entre o judaísmo e o cristianismo, como eu já disse, é a ideia de que nós entendemos que o Messias já veio, morreu, foi cantado aqui, por todos os nossos pecados, por todas as nossas mazelas, mas os judeus ainda acreditam e esperam a vinda de um Messias, e esperam que o Messias irá vir como um vencedor, para tomar o poder político de todos aqueles que os afrontam e entregar na mão de Israel. E essa é a única diferença que temos nós cristãos com os judeus. Jesus, é interessante que ele apresenta, desde o Antigo Testamento, como um Messias. Ele apresentou-se ao mundo como um Messias sofredor. Jeremias, se nós debruçarmos sobre o livro e fazer um estudo mais aprofundado, nós veremos Jesus, um Messias ao qual sofreu o mesmo Messias do Evangelho. Temos muitas similaridades com Jesus sofredor de Jeremias, como também Jesus vencedor, que o profeta Jeremias também apresenta. Dentro disso, a questão de quem é Jesus traz em nós uma incógnita muito grande, porque ficou defasado na mente de muitos cristãos, principalmente os antigos, desde o 1º, 2º e 3º século até hoje. Quem é Jesus? Será que Jesus realmente é esse ao qual nós esmeramos que um dia vai voltar? Ou será que Jesus é esse ao qual os discípulos, os judeus, ou aqueles ainda que pregam o judaísmo, uma religião que já não existe mais? Qual Jesus seria esse? E quando nós entendemos verdadeiramente quem é Jesus, quando a cristologia é apresentada, ou seja, a doutrina sobre Jesus, e nós entendemos isso foi a partir do século I, II e III, foi a grande definição para que nós chegássemos na doutrina da salvação. Porque sem uma verdadeira definição de quem é Jesus na minha e na sua vida, nós não sabemos como lidar com essa doutrina ou como se deu a salvação sobre mim e sobre você. Então nós temos que ter esse entendimento de quem era Jesus. Mateus era judeu por formação. O nome dele era Levi, mais conhecido entre todos eles.
E ele escreve a uma comunidade de judeus, assim como Marcos escreveu para as pessoas romanas, a fim de ser rápido e sucinto. Lucas escreveu aos intelectos romanos, pagãos que estudou e até mesmo fez algumas referências. Mas Mateus, ele escreve para os judeus a fim de que eles entendessem essa cristologia também, com mais facilidade. Porque se você for analisar, se for fazer uma pesquisa de campo em Jerusalém, tem muito Jesus. Tem muito Jesus. O Brasil também tem muito Jesus. Portugal tem muito Jesus. Jorge Jesus, né, Gabriel? Gabriel Jesus. Mas lá é diferente. Lá tem o Jesus que eles acham que é o Messias, que está se revelando através do povo. Tem internato de Jesus. Tem internato de mulheres grávidas se dizendo que está esperando o filho da promessa, até hoje. Então Mateus escreve para os judeus a fim de que eles entendessem que o Messias já veio, que o Messias era Cristo, que verdadeiramente aquele que morreu no madeiro, aquele que se fez um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, de uma entrega, é verdadeiramente o Messias, o Salvador, qual eles deveriam esperar. Durante séculos isso foi discutido, e até hoje é discutido. Mas quem é Jesus para nós hoje? Uns dizem ser Elias, João Batista, a reencarnação. Elias porque tinha uma promessa de que ele ia, no livro de Joel, se eu não me engano, vai falar de uma promessa. Jeremias, ao qual também ressuscitaria, isso nos escritos judaicos. Mas quem é Jesus? Qual a interpretação que nós vemos de Jesus hoje? Você conseguiria apresentar Jesus para uma pessoa? Fazer uma mini biografia bem rápida de quem é Jesus, para que a pessoa pudesse conhecer verdadeiramente? Como se um judeu chegasse e você tivesse que explicar para ele assim: Jesus foi aquele que morreu, aquele que era ao qual os profetas do Antigo Testamento falou, e ele veio e morreu por você, por mim, para que hoje nós tivéssemos vida, que nós tivéssemos livre do pecado, da justiça e da ira divina, porque Deus não ama o pecado, e Deus não ama o pecador. Porque se ele amasse, ele não vinha e morreria na cruz, e a sua ira continuaria derramada sobre mim e sobre você. Mas para a honra e glória de Deus, somos pecadores redimidos. E quando Deus olha lá de cima, ele não vê mais o Renato pecador, mas ele vê o Renato, filho de Deus, coberto com o sangue de Cristo. Então, dentro disso, essa confusão cristológica na cabeça das pessoas, ou seja, a doutrina de Cristo, ainda é muito grande. Mas o que causa essa confusão de quem é verdadeiramente Cristo, para que nós possamos apresentar, assim como também naquela época que Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos, de quem eles achavam que era Jesus, o povo, e de quem os discípulos achavam. Existia uma grande confusão, uma carência de um império escravizando o povo judeu. Então eles careciam de um Salvador que livrasse ele do Império Romano, o jugo, ao qual Jesus fala: vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. O povo judeu vivia sobre dois jugos: o jugo da lei, que eram os escribas e os fariseus, oprimindo para que, se eles quisessem servir Deus, eles tinham que servir toda a lei. E nós sabemos que nenhum homem pode cumprir a lei. E tinha o jugo do Império Romano, que todo mundo tinha que dar a César tributos e adorar a César. E as carências fizeram com que eles confundissem e não entendessem Jesus como Filho de Deus. E o que causa essas carências em nossa cabeça hoje também? Porque confundimos.
Falamos que somos de Jesus, adoramos Jesus, mas será que verdadeiramente adoramos com a certeza daquilo que é realmente para ser adorado? O mesmo propósito? Porque não adianta eu ter o mesmo propósito de Deus, se eu tenho o mesmo sonho que Deus tem para mim, se o meu coração não tiver a mesma intenção que Deus tem no coração dele. Porque talvez eu tenha a intenção de pregar para multidões ou de viajar para pregar para algum país necessitado. Mas será que a motivação que eu tenha, que é a mesma de Deus, de ir, de pregar, não seja para aumentar o meu ego? Vai levar, não, eu posso. Então não adianta ter o mesmo sonho de Deus se o propósito do seu coração não for o mesmo propósito de Deus. E algumas carências fazem com que nós confundimos e não entendemos verdadeiramente quem é Jesus. Principalmente nós jovens hoje, temos algumas carências. A carência didática, a carência de entender aquilo que eles estão falando acerca das Escrituras, acerca do que foi revelado para vocês aqui agora, o que foi lido, porque a revelação está na palavra de Deus. As carências de estudo, porque hoje nós gastamos tempo com tudo, menos tempo com a palavra de Deus. Facebook, Instagram, WhatsApp, até os nossos trabalhos diários, nós não tiramos 5 minutos que seja para ler, meditar, debruçar na palavra de Deus. E isso faz com que essa carência de estudos, que nós venhamos confundir quem é Jesus Cristo. As carências de necessidades físicas causam essas confusões. Por quê? Eu venho na igreja para adorar Jesus, para que Ele mude a minha vida. Eu venho na igreja para adorar Jesus, para que Ele me dê uma namorada, para que Ele salve o meu casamento. Jesus, vem Jesus. Ele está ali o tempo todo. Só que você espera a sua esposa estar com a mala no portão, para aí sim você chamar Jesus para entrar no seu relacionamento. Ai que fofo. E às vezes Jesus manda alguns missionários, manda um câncer, manda um término de relacionamento, manda uma perda de emprego. Porque foi isso que aconteceu no Antigo Testamento todinho. Tudo que o povo de Deus passou, não foi o inimigo oprimido porque o inimigo queria, não. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é Deus levantando pessoas para oprimir o seu povo, para que eles lembrassem de onde Deus os tirou. Nós temos que perder tempo com a palavra de Deus, para que nós possamos verdadeiramente conhecer quem é o Cristo das Escrituras, e não engolir qualquer coisa que eles querem empurrar por goela abaixo. Essas doutrinas de Balaão que têm entrado em nossas igrejas. Nós temos que estudar. Isso vai causar uma necessidade física momentânea, que nós venhamos aqui, adoramos, nos entregamos, mas voltamos para casa, dormimos e no outro dia viramos a mesma porcaria, porque esquecemos, não temos uma base firmada nas Escrituras para entender que o Cristo disse para nós através da sua palavra que no mundo tereis aflições. Nós queremos a bonança, queremos que o barco pare, que a tempestade cesse. Nós temos que parar de acreditar no milagre, idolatrar Ele mais do que e acreditarmos naquele que faz o milagre. Eu acredito no milagre. Não, cara, você tem que acreditar no Deus que faz o milagre, porque Ele vai resolver o problema da sua vida. Não vem cá buscar por buscar, não, porque o buscar por buscar Ele faz, mas milagre não salva ninguém. A maioria de todos aqueles a qual Jesus curou, leproso, cego, surdo, mudo, paralítico, estava gritando lá no dia da crucificação: crucifica, crucifica. Mas 3 princípios que eu tiro dentro desse texto, para nós sairmos daqui com conhecimento a mais de quem é Jesus, e que nós venhamos
ser intrínseco com essas palavras e guardar dentro do nosso coração. Primeiro princípio que esse texto me mostra: quem é Jesus? Jesus é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele afirma que ninguém pode pôr outro fundamento além de Cristo Jesus. Paulo entendeu que não podemos aceitar outra pessoa que seja, se diga apóstolo a não ser Cristo, que possa abençoar, que possa profetizar, porque o firme fundamento da igreja é Cristo, não é eu, não é você. Pedro, quando prega em Jerusalém, ele afirma que é Cristo e não ele, a pedra de esquina ao qual a igreja foi edificada. Nós temos que entender que se nós temos Cristo em nossa vida, nós somos a igreja viva do Senhor, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não fazemos parte de só conhecer um Cristo da boca para fora. Temos que conhecer um Cristo ao qual a sua igreja foi edificada. Quando Pedro fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus vai falar: bem-aventurado és tu. Quem conhece Cristo como firme fundamento da sua vida é bem-aventurado. O texto que está falando sou eu não. Por que é bem-aventurado? Porque revelou algo interessante? Não, porque Deus é que falou através da sua vida. Então Jesus é o firme fundamento da igreja. Jesus tem que ser o firme fundamento da sua vida. Jesus tem que ser a pedra angular, o qual, e é interessante que a Bíblia nos fala que quem não adora essa pedra, ela vai cair por cima e vai moer. Então Cristo, primeiro princípio ou verdade que nós aprendemos aqui: Jesus, ele é o firme fundamento da igreja. Não há outro firme fundamento, é só Cristo. É só Cristo, é só Cristo. Aquele hino tem tudo a ver com ele, nada a ver comigo, nada. Segundo princípio, eu gosto muito quando o pastor fala que todos nós somos ovelha, ele só tem um sininho que guia as pessoas. Eu acho isso interessante, porque Jesus, ele é o dono da igreja. Jesus, ele é o único dono da igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha. A igreja não é nossa, ela tem um dono, e o dono dessa igreja pagou sangue para edificar essa igreja. Então Jesus é o próprio dono da igreja. Esse é o segundo princípio, essa é a segunda verdade. Nós temos que entender que nós trabalhamos para Cristo, nós fazemos parte do corpo. Nós não trabalhamos para a igreja que é nossa. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Por isso que tem tudo isso bagunçado. Por isso que tem todo tipo de gente. Porque entra aqui e conserta. Mas quando entende o firme fundamento daquele que fundamenta verdadeiramente a igreja, aquele que é o centro, o cerne, não adianta você vir para cá e olhar para mim. Porque na maioria das vezes eu vou te decepcionar. Seu alvo é Cristo. Pastor vai te decepcionar, sua mãe te decepciona. Agora Cristo não. Cristo, ele é o dono da igreja. Terceira verdade: Jesus é o edificador, e ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Há três entendimentos sobre quando Jesus fala: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O papado tomou como posse e criou a igreja através, ou seja, dando seguimento depois de Pedro, porque dizia que o fundamento da igreja era Pedro. Eu não concordo com esse discernimento. E há uma segunda interpretação, que quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eles falam que a interpretação essa interpretação era sobre o testemunho de Pedro. Ou seja, aquilo que Pedro falou foi fundamentado a igreja. Também não concordo, mas eu acho bem mais coerente quando há essa interpretação que tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha, ou seja, sobre mim mesmo, sobre Jesus,
edificarei a minha igreja. Nessa acredita assim embaixo. Edificar a igreja não é nós que edificamos, não é eu, não é você. Quem edifica a igreja, quem edifica era o próprio Jesus. Paulo entendeu isso quando diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega, de forma nenhuma faz alguma coisa. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz a obra, é Ele quem nos instrumentaliza, mas é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não pago preço por nada, porque se eu pagar preço por alguém, é eu que estou tendo ou sendo dono da vida daquela pessoa. Nós somos instrumentos de Deus. Deus, Ele nos instrumentaliza, mas a partir do seu próprio plano, do seu próprio projeto. Ele é que chama, Ele é que faz a obra, Ele é que justifica, Ele é que regenera, Ele é quem santifica, e é Ele é quem salva. É uma obra plena de Deus, porque Ele que planejou, e Ele que executa, e Ele consumará. E um quarto princípio, uma quarta verdade, para a gente fingir que está acabando, porque isso vai continuar em casa, eu creio, é Jesus Cristo que protege a sua igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra o ataque da igreja. Não tem perseguição, não tem fornalha, não tem fogueira, não tem martírio, não tem pobreza, não tem motivo que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que salvou é o mesmo que protege. Se Jesus edificou, não há nada disso. Você pode passar por tudo isso, você pode ir arrastando, você pode ir rolando, mas Deus nunca vai te abandonar. Jesus Cristo nunca vai deixar de estar do seu lado falando: vamos, filho, vamos. É Ele quem protege, é Ele quem dá força, é Ele que sustenta. A Bíblia diz que Deus sustenta os caídos e levanta os abatidos. Quem é Jesus para você? É o Jesus Cristo que faz o milagre? É o Jesus Cristo que resolve o problema financeiro? É o Jesus Cristo que reata casamento? É o Jesus Cristo que arruma namorado ou um bom emprego? Nós temos que reconhecer uma coisa. Se coloque sobre os seus pés. Nós temos que parar de conhecer Jesus por aquilo que Ele faz. Temos que conhecer Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. Se Jesus parar de te abençoar agora, Ele já fez muito na sua vida, porque só de morrer lá na cruz por você não te faz merecedor de mais nada. Não te faz. Você já foi abençoado. Olha só, você está aqui. Ai, que lindo. Ele te deu oportunidade. A Bíblia nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso é uma oportunidade para que você possa escutar o Evangelho. Para se alguém tivesse sido instrumento na sua vida, ele possa fazer a obra regeneradora, redentora e salvadora na sua vida. Então nós temos que parar de acreditar nesse Jesus por causa do seu milagre, mas sim pelo que Ele é. Porque através disso Ele vai fazer o que tem que fazer na sua vida. Milagre não salva. O que salva foi a escolha que Ele fez por nós antes da fundação do mundo. Creia em Cristo como seu Senhor e Salvador, não como seu curandeiro, não como seu milagreiro, não como seu anador para todas as horas que você sentir dor, você clamar a Jesus. Durante esse refrão dessa música,
Pense quem é Jesus na sua vida para você. Foi o Jesus que você adorou aqui hoje? Ou foi o Jesus que você quer só que ele resolve seus problemas? Feche seus olhos e pense um pouco sobre isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Pai, como Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Pai, eu tenho certeza que todos que estão aqui eu não tenho sangue mais nas mãos, porque foi pregada a verdade do Senhor. Desde o início, quando nós abrimos a Bíblia, revelamos a Tua Palavra. Então essa foi o ápice da Sua revelação, da Sua carta de amor poderosa por nós. Todos que estão aqui escutou a verdade sobre Cristo Jesus, aquele que veio, nos arrancou dos aguilhões da morte e nos separou para que pudéssemos ser salvos e estarmos na glória com Ele. Pai, agradecemos, e se o Senhor tiver com seu imenso amor e gratidão derramado a graça sobre alguém aqui essa noite, Pai, que possa ser regenerado, que possa ser lavado e remido com o sangue do Teu Filho, ao qual morreu no madeiro para que hoje nós estivéssemos aqui e falasse, pronunciasse do Teu Evangelho. Pai, eu creio que nós iremos sair daqui conhecendo mais do Senhor, que o Senhor edificou a igreja sobre si mesmo, que o Senhor deu a vida por essa igreja. Na cruz nós vemos, Pai, o Seu sacrifício vicário, para que hoje nós pudéssemos louvar como foi o dia inteiro, glorificar o Teu santo nome. Pai, eu não sou merecedor de nada, não podemos fazer nada aqui para que o Senhor derrame a Sua glória sobre nós, mas cremos que aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor predestinou, aquele que o Senhor chamou antes da fundação do mundo, Pai, nós cremos nisso. Nós cremos que somos escolhidos dentro do ventre da nossa mãe. Pai, que se tiver alguém aqui, ao qual o Espírito Santo foi revelado através da Tua Palavra, possa se manifestar. E que nós possamos, não só aqui, Pai, mas também aqueles que assistiram pela internet, que se sentiram incomodados pelo Espírito Santo, lavar e regenerar, e quer, Pai, se entregar, se render aos pés de Cristo, porque é a única solução que nós temos para ser livres do fogo do inferno. Glória a Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que escutou a palavra de Deus, que foi incomodada pelo Espírito Santo e que quer se render aos pés de Cristo, esse é o momento. Porque a Bíblia nos diz que todo aquele que recebe o Filho terá vida eterna, mas aquele que não receber, a ira de Deus está sobre a vida dele. Você não recebe porque você quer, você recebe porque o Espírito Santo te incomoda, o Espírito Santo te revela. Assim como Deus revelou a Pedro quem era Jesus, Ele revela também a você quem é Jesus, quem é o grande Salvador e Consumador da sua grande obra sobre a sua vida. Eu creio sim que o Espírito Santo falou o coração de cada um aqui essa noite. E creio que todos nós entendemos que a verdade foi exposta, que a palavra de Deus foi anunciada. Então que nós possamos continuar louvando e glorificando o nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Gostaria de chamar ele alto para terminar.
Glória a Deus, uma bênção. Creio que o Senhor falou ao coração de cada um. Vamos orar para a gente ir para casa? A você que está na sua casa nos acompanhando, que o Senhor possa ter falado ao seu coração, você possa ter entendido mais quem é Jesus e o que Ele tem que representar na sua vida. Que o Senhor também possa ter falado na vida de cada um aqui presencialmente. Nós estaremos aqui de novo glorificando e louvando ao nome do Senhor durante a semana, no final da semana, porque faremos isso até a volta de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te louvar, Senhor, de engrandecer o teu santo nome, Senhor, de falar um pouco da tua palavra, de pregar o teu evangelho. Sabemos que nada parte de nós mesmos, mas que todas as coisas são direcionadas por ti, Senhor, pois o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Senhor, leve cada um desses irmãos para a sua casa e que ao sair dessas portas, nenhum de nós possamos sair da mesma maneira que entramos, Pai, mas que a sua palavra possa continuar sendo germinada em nosso coração e falando, Senhor, ao longo dessa semana. Que cada um desses irmãos possa ter uma semana de paz, de vitória, de bênçãos, firmados na pessoa de Cristo Jesus, sabendo que as tribulações vão acontecer, que os problemas virão, mas que contigo, Senhor, somos mais que vencedores quando conhecemos quem realmente é o Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, dá um tchauzinho para quem está do seu lado aí, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas e vamos embora.